Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar, né, o recital em homenagem ao Celso de Alencar, que é talvez o poeta maldito contemporâneo, né? Assim como foram em outras épocas, uma Hilda Hilst, um Roberto Piva, ah, tantos outros poetas provocadores, né? Celso talvez ocupe esse papel hoje, pela sua temática, pela sua linguagem, pela sua ousadia, pela sua atitude, né, provocativa e estética, e dá um chacoalhão no leitor. E ele é autor de uma obra numerosa, né, e altamente qualitativa. Mostrar apenas poucos livros. Os Pássaros Agora Estão Dormindo, que é um livro mais recente, é uma antologia da sua obra poética, que saiu pela editora Primata. Testamentos, né, um outro livro do Celso, esse aqui publicado pela editora Quaisquer, e ainda esse livro, essa plaquete, né, Sete, que reúne poemas e também trabalhos de xilogravura, de autoria do Valdir Rocha. Bem, vamos iniciar então o recital, né, por ordem alfabética, chamando primeiro a Sílvia, né, letra S, para transgredir, né, a ordem já estabelecida. A Sílvia precisa sair um pouquinho mais cedo, né? Então, nós vamos iniciar com a letra S. Depois voltamos para a sequência alfabética normal. Por favor, Sílvia. Boa noite a todos. Boa Que alegria estar noite. entre vocês. Estão me ouvindo e vendo bem? Sim. Sim, É. sim. Antes que o mundo se acabe, esse final de ano eu estive em praias, viu, Celso? Eu estou nessa praia e hoje, infelizmente, eu não vou assistir, mas assisti-lo-ei. Depois que terminar, eu vou assistir ainda hoje ao vídeo. Isso. Então, que honra, Celso de Alencar, ter conhecido pessoalmente, ter Obrigado. uma das suas obras, né? Agradeço muito. E agradeço ao Cláudio por mais essa oportunidade. Que oportunidade, né? Então, Celso de Alencar, parabéns, parabéns. Quando crescer, eu quero ser como você. E aos Obrigado. colegas que todos tenham aí um final de ano exemplar, com muita saúde, tá? Eu acho que final de ano e festas é sempre. E foi uma festa estar entre vocês, né? Com todos os últimos poetas que tivemos aqui. Realmente foi difícil de escolher, mas eu fui a primeira e eu fui pelo título. Nem sempre o título do livro é o melhor, mas eu acho que tem a ver um pouco com a minha ousadia da maturidade. Ah, Então vamos lá, Celso. As putas do Jardim da Luz. São velhas e belas as putas do Jardim da Luz. Elas me amam à tarde e mastigam docemente as minhas mãos e colocam-se dentro do meu pênis como se fosse um oceano suntuoso e perfumado. Eu caminho sóbrio como os pássaros para beijar-lhes a boca do álcool fecundado entre língua e garganta. Elas me amam e são puras. Eu lhe digo que escuro está o dia e o vento dobra as árvores sobre mim e o meu coração murmura levemente os meus pecados. Eu os ouço. Vem comigo. O vulcão dorme pela manhã e nos meses em que tudo é noturno, olha os nossos nomes que tremulam na bandeira da estação ferroviária. Mede a profundidade de nossas vaginas prolongadas. Escuta o som das flautas e dos trens que sai de nossas almas. Ouve as histórias que contamos sobre a vida breve de nossos filhos acinzentados. Coloca-te
dentro da loucura incandescente e amarga. Eu amo as putas do Jardim da Luz. Elas são puras, e eu ouço as vozes de seus filhos entre os lençóis que flutuam, como cortinas coloridas nas portas dos quartos, onde a morte se encontra. Gratidão, Celso, gratidão a todos. Obrigado. Excelente leitura, Silvia. Muito obrigada. Você leu Obrigada, muito poeta. bem, né? Obrigado. Obrigada, Cláudia. Vindo de você é uma... Nossa, Com muito pausa, obrigada. com ênfases, com expressividade, Não explorando. fala muito que eu vou ficar emocionada. Eu fico emocionada com vocês e com você, Cláudio. Obrigada pelo ano e pela paciência. Tá certo, muito bem. Então, vamos voltar agora, né, para a ordem alfabética, chamando o Antônio Mariano, né, letra A. Por favor, Antônio. Opa, opa. Antes de tudo, saudar o meu amigo Celso de Alencar, poeta de minha admiração. Eu conheci Celso de Alencar no Carnaval de 2020, aliás, desculpe, 2017, lá na Patuscada, e depois de meia hora de conversa, eu já me considerava e considerava Celso de Alencar um dos meus amigos queridos. Obrigado. E com isso eu saúdo a todos. Só vejo gente querida aqui na minha tela. E vou aqui, pegando a substituição de Fernando, que não pôde, eu me apropriei de um poema primeiro chamado Uma Mulher Pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. No inverno de 1977, uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. Foi num final de tarde. Verdadeiramente era inverno e os pássaros se agasalhavam e o sol já se escondia, tal como um ovo alaranjado ou como um holofote sagrado. As flores eram pequenos candelabros que se apagavam dentro das pétalas e se moviam com o vento do fim do dia. Foi lamentável, pois eu jamais havia esfaqueado à tarde, bem menos as pernas. Mas eu as esfaqueei 3 vezes, cada uma delas. Foram golpes profundos, verticais, mas com sutileza, como uma rosa branca, e todos envoltos por uma delicadeza, uma candura que ressoavam dentro dos meus ouvidos de lebres encantadas. Eu ouvia músicas ternas, primitivas, que saíam da minha voz e se deitavam sobre o corpo esfaqueado. Eu sussurrava com conforto, palavras de afeto e joviais, e modinhas do frescor da noite e silvestres. Isso foi no inverno do ano de 1977.
Agora vamos para o segundo poema que eu escolhi, que é o favorito também de Celso. Ele sempre recita esse poema e eu quis tomá-lo para mim. As 111 picas foram unhas excitadas do inferno, que deixaram expostas aos olhos do mundo as 111 picas. Estão mortas as 111 picas, eternamente mortas. Não veio do gozo o gemido ouvido no labirinto. Foi do vendaval de chumbo, estacado na carne aflita. 111 bocas mortas. 111 vaginas órfãs, estendidas sobre o largo piso frio. Enfileiraram-se para o pouso de insetos de mortos, negras, brancas, pálidas. As cores não importam, são apenas 111 picas mortas. Obrigado. Obrigado, Antônio. Esse é um poema fortíssimo, né, do Celso, um dos mais lidos, né, um dos mais impactantes. Vamos chamar agora o próprio Celso, né, seguindo a ordem alfabética. Você gostaria de ler um poema seu, Celso? É, posso ler, sim. É, eu vou ler o poema Elizabeth. Foi por amor a mim que Elizabeth se matou. Deixou-me os dedos sujos de sangue e uma vagina alva sem pálpebras. Era a nuvem pura, o algodão que voava sobre nós quando não conhecíamos a faculdade das aranhas. Está morta Elizabeth, com seu rosto de óleo doce, maquiado com as cores da noite. Foi a bem-aventurada, a única que introduziu o veneno de centopeias na buceta. Ela dizia gra e pedia que eu ouvisse o eco em seus tímpanos. Era filha de Nossa Senhora, virgem como Nossa Senhora, boca como a de Nossa Senhora, e morreu sem ser santificada. Em nome do Pai, prostrou-se diante da morte e olhou o mar que ia para o outro continente. Dissolveu-se sobre o próprio nome, Elizabeth. Eu falo Elizabeth. Eu vi seus pés sem dedos e a cor esplêndida da loucura. Eu falo Elizabeth. Obrigado, gente. Obrigado por essa oportunidade, Cláudio. Obrigado, Celso, pela sua poesia imensa. E prosseguindo na ordem alfabética, minha vez, né? Vou ler o poema da página 32, que é a quinta seção, né, ou a quinta parte do poema Salve, Salve, que diz assim: Antes que a morte abra tua boca, limparei o último pingo de café com leite dessa barba estúpida. Com força arrancarei com a ponta dos meus dedos esse único fio negro que tens no rosto, os teus olhos. Os teus olhos, agora amarelados, ficarão fechados e, através deles, só verás o passado. Verás teus poucos cabelos branqueados
e tuas orelhas caídas, tais quais as de um burro cansado. Dessa toalha que te enxuga a boca, sentirás pela última vez o cheiro do hortelã e, ao contraíres os lábios, notarás que não são mais carnudos. Lembrarás das coleções de copos de barro e cerrarás os dentes. A saliva amarga que engoles é cópia de tua vida. E agora que escorrem essas lágrimas nojentas, é que vês o resto do teu corpo. Embora sejam dois poemas completamente diferentes, quando eu lia essas linhas, os teus olhos agora amarelados, imediatamente me veio a lembrança, né, os versos do Aragon, les yeux deusar, les yeux deusar, les yeux deusar. E Contador Borges, por favor. Prazer estar aqui com vocês, meus amigos, e homenageando o nosso querido poeta e grande amigo, não é? Celso de Alencar, a sua poética tão forte, né? Eu vejo o Celso, não é, como, enfim, realizando na poesia o que é mesmo aquilo que eu acho que é de mais essencial no poeta, que é dar testemunho do mundo, né? Mas um testemunho crítico, né? Um testemunho de sondagem do mundo, né? De leitura do mundo, né? Com uma voz própria muito forte, né? Muito erótica, né? Em que a dimensão do corpo está muito presente na poesia dele, né? Então eu vou aqui ler com muito prazer aqui uh, o, três poemas. O último é curtinho, da série o primeiro Inferno, deste livro aqui do Celso. O Primeiro Inferno. O Primeiro Inferno. 1. Disse-me um homem: tem sangue na tua orelha? Eu lhe respondi: não é meu. É sangue de luta de homens velhos. Brigavam sobre essas pedras e o mais forte tinha unhas de metal. Faiscavam as pedras quando nelas as unhas batiam. Separávamos os dois, eu e meus amigos, quando minha orelha foi banhada. E eu disse ao homem: vês aquela carroça que se afasta? Nelas são transportados dois velhos que lutavam pela posse do rebanho de bodes. E interviemos com gritos e saltos sobre o córrego. Nossos braços eram curtos e não conseguíamos conter o choque das cabeças contra as pedras e cabeça contra cabeça. Por fim, vimos a morte, eu, meus amigos e os bodes. Primeiro Inferno 2. A filha de Maria. Já era meio tarde, meio-noite, já não mais se ouviam os homens e os pássaros. Ouviam-se passadas lentas e cantorias desesperançadas. Era a voz de coruja nova de uma ponta a outra da rua. Era o vulto negro, o vulto lutuoso, o mesmo do dia e o mesmo da noite. Era a mulher mais bonita e a mais louca, a aranha venenosa, a tempestuosa. Fazia tempo que peregrinava pelas ruas e cemitério. Quando entardecia, acendia em volta do jazigo maior 6 velas brancas e plantava pés de feijão. Uma vez por semana, lixava as unhas das mãos. Juntava o pó e atirava-os nas pétalas das rosas. Uma vez por mês,
cortava os cabelos até deixá-los nos ombros. O que era de lixo, amarrava com fitinhas azuis e torrava na frigideira. Rezava 5 Aves-Marias, um Pai Nosso, bebia 2 taças de vinho, derramava as cinzas dos cabelos sobre o leito de casal e adormecia. O Primeiro Inferno 3. Deus deu-me liberdade para ser louco. Por isso, odeio as estrelas do Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, computador. Sempre com uma leitura dramática, né? Forte, expressiva. Vamos chamar agora a Dulcideia Ribeiro. Na leitura, contador. Obrigado. Olá, Dulcideia. olá. Sim, sim. Não abre aqui? Abriu. Estranho. Boa noite a todos. Eu escolhi um poema bem curtinho do Celso, bem curtinho. Mas eu me senti assim identificada com isso tudo. Por isso. A dor. Foi nos dias de dor que meus braços cresceram. Eles estão compridos, longos, deformados. Agora não mais preciso me agachar para apanhar o pacote de biscoito doce no chão. Não preciso subir a escada para tirar as casas de aranha do teto. Ainda do teto, as lâmpadas. Tudo aquilo que eu pegava com dificuldade tornou-se mais fácil. Meus braços estão compridos, longos e deformados. Eles e a dor. Ok? Olá, Celso. Obrigada. Parabéns. Emocionei. Muito boa leitura. Obrigada. Obrigado. Quando na sequência alfabética, Edelson Naves. Boa noite a todas e a todos. É um prazer e um privilégio participar desse sarau, em homenagem a esse grande poeta, Celso de Alencar. E só agora eu tive o prazer de conhecer, né, e conhecer a sua poesia riquíssima, como os poetas têm dito, que participam desse sarau. Muito difícil escolher um poema, porque são todos ótimos. Parabéns, Celso. E agradeço também ao Cláudio e Daniel por proporcionar, né, esses eventos em que a gente pode conhecer outros poetas, compartilhar a poesia. Eu vou ler o poema que tem o título só o número 2. Está na página 29. Dos cabelos alourados nasceram 2 flores. Despetaladas, espalharam-se no mundo, deixando um misto de alfazema e patchouli. 2 flores, 2 bocas. Dos lábios arroxeados espumou uma massa verde-gris, e no peito uma picada deixou um veneno mortal. 7 picadas, 7 mortes. Da alpaca que cobria os braços e pernas, restou somente um amontoado de farrapos. Ainda molhada, a pedra pomes caiu da mão amarelada e rolou 2 metros. A poça d'água mais funda absorveu-a, deixando apenas uma ponta, onde uma barata quase ocre ilhou-se. Vida, vida, pétalas e pétalas. Da estrela mais reluzente voou uma faísca. Arreganhada, a boca quase vaginal engoliu-a, engravidando-se. 5 meses, 3 cabritos. Nos estábulos, os cabritos são cavalos. Ingerem alfafa e água adocicada, giram no espaço feito terra, acasalando-se nas invernadas. No escuro do porão, morcegos sugam o sangue da tartaruga mais velha.
amamentam todos os primogênitos e provocam ruídos acústicos. Sons, sons, luzes e luzes. Nas grandes cidades, os leopardos não são felinos, mas todas as línguas movimentam-se. Ó vozes de bocas loucas, acalentem os sonhos dos berços, infiltrem-se nas nuvens mais claras, surjam como relâmpagos, montadas em zeppelins. Boing, Boing, Superstar. Maravilhoso poema. Aplausos. Incrível. Forte. Bom, vamos agora para a letra F. Fabiano Fernando Garcês, por favor. Boa noite, Cláudio, boa noite, Celso, boa noite, meus amigos. Noite. Vou ler o poema O Cortador de Cana, que está na página 127, né, do livro aqui, que foi editado belíssimamente pelo Luiz Perdiz, que está aqui conosco, da editora Primata. O Cortador de Cana. Houve um tempo em que fui cortador de cana. Eu fui o mais notável cortador de cana de toda a região do Rio das Pacas. Sobre mim ouviam-se fantásticas histórias. Falavam dos sinos que embalavam meu coração e das minhas mãos, as quais chamavam patas de cavalo. Eu fui insuperável. Por muitas vezes sobrava-me tempo, e eu formava os feixos e os conduzia sobre minhas costas, até o engenho. Ainda moço, recebi a mais alta incumbência do canavial, a de chefe dos cortadores de cana. Permaneci altivo no cargo até o dia em que Deus, enraivecido, proibiu meu pai de ouvir a batida das águas no ancoradouro, e jogou sobre mim manadas de búfalos enfurecidos. Minha mãe, desorientada, furou seus olhos e esfaqueou seus próprios ouvidos. Preferiu não ouvir nenhuma palavra e não ver nenhum rosto. Eu temi por mim. Quando alcançasse a noite e surgissem cabras arfantes, ocultas nos arbustos frios. Minha pata de cavalo solvera-se na luz do dia, e eu, naquele momento, era apenas um mortal à mercê da indefensável ira de Deus. Muito, muito bom. Agora, por favor, Yolanda Costa. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre muito especial estar com vocês e lendo poesia, né, pela poesia. Os Filhos Nefastos de Mário Brito. Já era tempo de ameixa. O chão comia o roxo dos frutos. Assim como o chão, as crianças tinham os lábios marcados. O menino brincava com os bois e os porcos. Seus brinquedos eram os feijões brancos, pretos marrons, os machiches e cipós vermelhos. Sua irmã brincava com bonecas de panos e 19 gatos fedidos. O menino sentia-se bem com o cheiro do mijo da porca no chiqueiro. Era o mesmo cheiro da racha de Luísa. Eram meninos loucos, montavam cavalos no mar. Eram silenciosos, caminhavam silenciosos, eram pobres e comiam feijão com arroz e toucinho. Era calmo, de braços compridos, de pernas compridas, de pescoço comprido. A mãe era alta e magra, conservava nas mãos as unhas longas, achava por bem conservá-las para colocar com maior rapidez a linha no buraco da agulha. Fazia batinas para o padre da vila e hábitos pretos para as freiras da cidade. Antes de dormir, os meninos ouviam histórias de macacos, de boias e sucuris. Era muito escuro, era tudo escuro.
Temiam que as sucuris caíssem sobre suas camas e quebrassem-lhes os ossos. Quando ventava forte, criavam almas, almas brancas, amarelas, almas de cachorros. Eram meninos loucos, montavam cavalos no mar. Chovia muito, os meninos chutavam as poças d'água, a mãe dançava, apenas dançava, nada falava. Contorcia-se como se fosse cobra atirada. Seu pescoço estava roxo, como o chão da ameixeira. Suas unhas cavavam sulcos na terra molhada. O pai corria e gritava. Tinha o rosto transfigurado. Chamava Dona Marta e chorava. Os filhos tremiam. A chuva os esfriara. Vomitavam feijão e courinhos de toucinho. Faz muito tempo que não vem a mãe. O pai, o padre da vila e as freiras da cidade também não vêm. A tia era uma mulher estranha, muito estranha. Envenenava porcos e tinha um olho branco que não enxergava. Gostava de comer galinha, bolo de mandioca, dormia em cama com colchão de molas e colchas de linho branco. Mal sabia pentear, mal sabia dar banho. A menina brincava com gatos fedidos. Seu irmão gostava de sentir o cheiro do mijo da porca no chiqueiro. Era o mesmo cheiro da racha de Luísa. Eram meninos loucos, montavam cavalos no mar. O pai ainda conta histórias, faz manteiga e linguiça de porco. Sempre sai cedinho e volta às 5 da tarde. Já era noite, já era de madrugada, já era manhã, já era hora do almoço, já era outro dia, já era sábado, era domingo, era outra semana, já eram 5 da tarde. As crianças conheciam jiboias e sucuris. Jamais tinham ouvido histórias de coral. Hoje, o pai é um homem triste, muito triste. Quando os filhos vão dormir, ainda lhes conta histórias. A menina nada escuta e nada vê. Seu irmão vê, escuta e diz aos bois e aos porcos, diz ao pé de ameixa e ao pasto de caviúna, que em breve verá a mãe. Eram meninos loucos, montavam cavalo no mar. Belíssima leitura, Yolanda. Belíssimo poema. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Celso. Que beleza, viu? Obrigado. Vamos chamar agora o Jorge Amâncio. Por favor, Jorge. Boa noite a todos, a todas. Um prazer imenso, né? Queria agradecer muito ao Dom Celso pelo prazer das leituras, né? Foram momentos muito prazerosos lendo os poemas. Eu vou ler um poema chamado As Mãos. Debaixo da marquise de um velho edifício azul e branco da Avenida São João, 3 mulheres ali paradas estavam. Tomaram-me as mãos e em coro, com sotaque de mulheres estrangeiras, falaram. Macias e quentes, fortemente estão as duas. Ainda, em coro e alegres, sussurraram bem próximo aos meus ouvidos. De certo, também o corpo. Estranhando o coro daquelas 3 mulheres da Avenida São João, tomei delas as minhas mãos e disse-lhe, vou comprar 34 latas de leite em pó. Com passos acelerados, intensamente caminhei sobre uma linha bem fina, sem jogar para trás olhar nenhum. Quando em casa cheguei, senti minhas mãos queimando como carne de panela cozinhando. Joguei sobre elas água fria. Lembrei-me das 3 mulheres da Avenida São João e mastiguei com loucura profunda as minhas mãos. Obrigado. Eu agradeço, Jorge. Agora, Luiz Perdiz, que é poeta,
agitador cultural em São Paulo, né, um dos editores da Primata, ao lado do Macaio, e que é responsável, né, pela edição desse livro, Os Pássaros Agora Estão Dormindo, essa antologia poética do Celso de Alencar. Então, por favor, Luiz. Boa noite, pessoal. Obrigado, Cláudio, pelo convite. É sempre um prazer mergulhar no universo mágico do Celso de Alencar. E esse livro foi resultado de uma pesquisa de 2 anos da obra do Celso, que a gente já acompanhava com muito carinho. Ele sempre foi uma referência poética para mim. E também acompanhei alguns textos críticos, né, do Fabiano Fernandes Garcês, que está conosco, do Avo Fernandes, Diogo Cardoso e Paulo Esposati Ortiz. Então, é um trabalho coletivo que a gente se debruçou bastante para fazer o melhor possível. E a boa notícia é que nos próximos meses nós vamos ter um lançamento novo, uma plaquete do Celso. Em breve, mais novidades. Eu escolhi um poema, é um dos meus preferidos do Celso. Acho que em outras oportunidades de leitura dos poemas do Celso eu escolhi ele, mas realmente é um que mexe muito comigo. Ele se chama Haverá um Dia. Haverá um dia em que não mais verás as pegadas dos meus passos. E ainda que percorras as ruas e tateis as portas das casas amarelas, não conseguirás achá-las. O tempo será como o vento que dobra a folhagem desse pasto. E perguntarás a ti mesma: haverá um coração que não sangre de dor? E dando longas passadas em direção ao lampião que se incendeia, mais uma vez te perguntarás: por que o vento é cruel? Será que deixei de alimentar o leopardo mágico para que desse o último sorriso da noite? Ou teria sido curto o meu último aceno? Haverá um dia em que ficarás horas e horas te fazendo perguntas. Mas também haverá um outro dia em que meu nome não mais chamarás. Melódica a sua leitura, Luiz. Muito boa. Então, vamos chamar agora a nossa Márcia Tigani. Eu até me distraí, não vi que era minha vez já, de tão embalada pelos poemas, né? Inclusive, eu li todo o arquivo que o Celso enviou, eu fiquei encantada com a poética do Celso. Uma aula, né? De uma densidade, né? Uma profundidade, uma crítica muito grande nos poemas, né? Então, Celso, você está de parabéns, eu amei a sua poética e quero ler mais de você, né? Então, eu escolhi 2 poemas. Um é o primeiro que eu vou ler, chama-se Lou Reed Died. Era um domingo de piquenique no Lago Hélice. A mulher, com os braços tatuados, chegou gritando, desesperada, para suas amigas que bebiam suco de laranja sobre uma grande toalha. Lou Reed morreu o Lou Reed. E elas se abraçaram e choraram, e de repente as águas do lago começaram a borbulhar, e todas as pessoas, sem exceção, que ali se encontravam, sentiram pingos de água quente sobre seus corpos. E todos os homens velhos, mais de 140 velhos, todos com mais de 65 anos, deram-se as mãos e, debaixo de intensas lágrimas, cantaram a música Vicious,
E a eles se juntaram as 3 amigas e as crianças e seus pais e os cachorrinhos. Todos cantavam e choravam quando as águas se acalmaram. E então, um forte perfume de alecrim selvagem surgiu no ar, mas não havia pés de alecrim nas margens do lago Hélice. Foi tudo muito estranho, pois não havia ventania, nem pássaros transportando folhas de alecrim em seus longos bicos coloridos. Eu vou ler um segundo poema, chama-se Newport. Quando Bob Dylan, em 1964, interpretou o Mr. Tambourine Man no Newport Folk Festival do estado de Rhode Island, não havia nenhum negro na plateia. No fundo do palco, um pano formava uma parede listrada e numa de suas laterais, por alguns segundos, viu-se um homem negro vestido com uma camisa branca. Foram apenas alguns segundos e depois desapareceu. Diferente dos outros, era marcadamente discreto. Não deu nenhum sorriso e desapareceu. No palco se encontravam convidados, todos sentados em cadeiras de madeira. Nenhum negro foi visto sentado em cadeiras de madeira. 1964 já passou e os negros vivem. Newport, Bob Dylan e os negros vivem. Talvez não viva o homem da camisa branca. As águas de Rhode Island continuam iguais, às vezes agitadas, às vezes correndo. Os pássaros nas árvores aguardam o verão. Na plateia e no palco, os negros cantam. Obrigada, Celso. Excelente poema, excelente leitura, Márcia. Você fez uma leitura bem expressiva, comunicativa, forte, né? Até usando as mãos. Gostei bastante Obrigada. como você leu. Vamos chamar agora a Nara Fontes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Celso. É realmente uma alegria, uma honra estar aqui lendo os poemas do Celso. Poemas difíceis para a gente escolher, né? Assim, uma escolha complicada, porque são todos muito bons. E eu vou ler o poema O Coração dos Outros. Nós não amamos o coração dos outros, meu irmão. Desde março, eu venho lutando para ser bom, afagando os pelos dos cachorros brilhantes. Ontem, arremessaram com uma força estúpida um pão nas minhas costas. Quando virei-me, um homem corria com sua carroça de rodas de borracha, cheia de papelão e restos de madeira queimada. Satanás, vai pro inferno, imbecil! Ele, meu irmão, era um pão seco, duro, sujou-me a roupa, doeu-me o pescoço. Em abril, quando eu caminhava para o almoço, uma mulher com colar de papéis coloridos, uma mulher miserável, moradora de rua, chamou, mas eu cerrei os ouvidos, não lhe dei atenção. Mais recente, antes
que se iniciasse o inverno, outra mulher, bem mais velha e com uma bengala, pediu-me que eu lhe comprasse um prato de comida. Disse que não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, meu irmão. Não lhe comprei a comida. Luto para ser bom, mas às vezes sinto que ainda existe violência e tumulto em mim. Quando chego em casa, acendo a lanterna e faço exercícios de bondade perpétua, acariciando as minhas mãos. Deixo-as abertas, espalmadas, e aperto loucamente os ossos dos dedos. Penso, às vezes, que não amamos o coração dos outros, meu irmão. Impressionante, Nara. Impressionante. Além de poeta, se você quiser ser atriz, eu acho que leva jeito. Não, o poema é foda, P-H-O-D. Certa. Muito, muito boa leitura. E agora vamos chamar outra poeta de Brasília, Noélia Ribeiro, por favor. Boa noite a todos e todas. É um privilégio ler um poema do Celso. Poeta magnífico e um querido também. Eu vou ler um poema chamado Era Tempo de Guerra, que é do livro Um Homem Cantava para Cachorros, de 2022, da editora Pantemporânea. Era tempo de guerra. Era tempo de guerra, Senhor, e havia fome e medo. Foi um tempo em que nenhuma árvore floriu, ninguém dizia nada, não havia nada por dizer. Era uma menina, Senhor, vinha dos escombros, nem menos nem mais que 7 anos. Trazia na sua magreza a camisa do Manchester United, da cidade de Manchester, da Inglaterra. Era-lhe grande, cobria-lhe os joelhos e as mangas cobriam-lhe os cotovelos. E era tempo de guerra e de fome. E pediu-me um pacote de café e um de açúcar refinado. Sem que eu nada dissesse, começou a miar. Era voz de gato, Senhor. Eu disse-lhe, não mie, mas ela insistia, Senhor. Era voz de gato com fome. E me disse, eu sei latir. E começou a latir. Era latido de Doberman, Senhor, sem tirar nem pôr. Impressionou-me a voz de um Doberman saindo de uma menina, uma criança. Latia, dando pulos altos, e dizia, às vezes sou cavalo. E fui saindo, Senhor, sem rumo, ouvindo relinchos e sons de cascos no asfalto. Era tempo de guerra e mortes, Senhor. Obrigada, Celso. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos. Bela leitura, Noélia. Obrigado. E para fecharmos, né, o recital de hoje, por favor, Tanuce Cardoso. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito agradecido ao Cláudio pela
pelo chamamento. Aliás, eu que me chamei, né? Quando o Celso me falou, eu falei, eu quero. Ele disse, então seja bem-vindo. Agradeço muito. Muita gente que eu conheço de nome, de poesia. Obrigado, por estar aqui, pela oportunidade e por falar poema desse cara que eu considero um dos grandes poetas do Brasil. Ele sabe disso e é uma honra aqui poder falar um poema para ele. Eu escolhi. Aliás, a cada vez que eu escolhi, alguém já tinha escolhido. Eu falei, caramba! Mas aí, inclusive, escolhi um, ele falou, não, esse já foi escolhido. Eu falei, tá bom. Mas qualquer um será bem-vindo. Eu vou ler o fragmento 21 do Primeiro Inferno. Meu pai vivia entre putas, e vivia entre fumos da morte, e vivia entre garrafas de vinhos do Chile e garrafas de uísques da Escócia. Às 2:30 da manhã, minha mãe o espreitava, carregando a metade do coração. No centro da grande sala do bar do Pássaro de Pou, sentava-se a mulher de ouro, a mulher dos cabelos de ouro, a mulher dos 64 dentes de ouro, a mulher dos 128 anéis de ouro, a mulher dos 396 brincos de ouro, a mulher dos bicos de peitos de ouro. No último quarto morava a puta que afirmava ser minha avó. Fazia mágicas, sumia as mãos entre os botões de minha calça e virava os olhos, e dobrava a língua, e mordia os seios, e mordia a buceta, e mordia os braços, e mordia as pernas. E urrava como se fosse cachorro doido. Eu, anjo do inferno, queimava-me com o cheiro de pão velho de baú, cheiro de cachaça, cheiro de trepadas contínuas e boca de velha. Ainda ouço boleros e ainda aguardo Mejor que te vayas de Chico Cervantes. Minha mãe, nós a matamos. Demos-lhes a doença da mãe de Laforgue. Tiramos-lhe a outra metade do coração. Meu pai, a ventania o prostrou e enforcou-se na sua herança. Maravilhosa leitura, Danúcio. Obrigado, cara. Celso de Alencar, né, sem favor, é um dos poetas mais fortes, né, em atividade hoje no Brasil, né, um dos autores com uma lírica mais contundente, né, mais afiada, voz única, mais né? crítica, mais, enfim, faca só lâmina, como diria o João Cabral de Melo Neto. Então, por hoje ficamos por aqui. Desejo a todos uma ótima passagem de ano, né, e um 2026 com muita paz, saúde, dinheiro no bolso, Lula presidente, sem anistia. Perfeito. E em janeiro vamos retomar, né, os recitais. Em janeiro será a vez do Contador Borges, né, vá se preparando, contador. E depois, em fevereiro, o Sidney Lívio. Então é isso, meus caros. Agradeço muito pela participação, por essa noite de poesia, e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. João. Boa noite. Prazer revê-lo, Tanucci. Obrigada, Fidel. Tchau, Seja pessoal. bem-vindo. Um abraço Um para abraço. Feliz ano novo para Tanucci. todos. Grande Tanucci. Dona Aninha, Sem um anistia beijo. para os golpistas.